Não sei se você tem andado talvez triste com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, no seu trabalho, na sua igreja. Não sei como está a sua alegria. Sei que se você está alegre ou triste, isto depende de como vai os seus relacionamentos. Se o seu relacionamento com a sua esposa vai bem, você está feliz com seus filhos. Se com seus filhos também está bem, você está feliz com seus filhos. Então, tudo na vida, para que haja essa satisfação da vida em qualquer âmbito, depende se o seu relacionamento está bem ou não. E esse texto vai falar sobre relacionamentos. Eu quero focar com você o versículo 5. Na minha versão diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Eu gostaria que você, na sua versão, lesse na sua, tá certo? Vou botar até 3, eu quero que você cite esse versículo, tá bom? 1, 2, 3 e... Eu quero que você decore esse versículo, decore, guarde ele. Filipenses 2, 5, não sabe mais nunca, guarde ele. Porque isso aqui é a base para você ter relacionamento saudável. Essa é a base. Se você guardar isso, todas as vezes que tem problemas no seu relacionamento, seja em qualquer área, você lembra desse versículo. Você vai vir para ele, você vai ler ele, vai falar ele, vai pensar nele, porque ele é a chave. Glória. Para que você possa entender com sua esposa, seu marido, com seus filhos. E com qualquer pessoa. Então, o apóstolo, ele começa dizendo no versículo 1 a seguinte palavra: se há alguma motivação por estar em Cristo, se há alguma consolação que vem do amor, há alguma comunhão no Espírito, há alguma compaixão e afeição. Queridos, isso que o apóstolo introduz no texto, se faltar no seu relacionamento, vai dar errado. Se faltar conforto, exaltação ou consolação, comunhão, afeto e misericórdia, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Para que o seu relacionamento possa dar certo, você precisa de dar conforto, você precisa de dar consolação, você precisa estar em comunhão, você precisa demonstrar afeto e misericórdia. Está aí o versículo, a síntese do versículo está aí, está bem. Mas o que é conforto? O que é conforto? Quando você pensa em conforto, duas coisas vêm na minha cabeça. Ou aquele sofá gostoso, ou se não, aquele travesseiro, aquela cama, né? É esse não é o pessoal do conforto. É um lugar bom, agradável, gostoso, confortável. Agora eu quero perguntar a você: como é que muitas vezes eu e você vai conseguir ter relacionamentos bons se nós não damos conforto àquela pessoa a qual nos relacionamos? Isso eu estou falando todos os âmbitos, seja familiar, conjugal, o que for, pensa nisso aí, nos teus relacionamentos. Você precisa saber ter conforto. Muitas vezes as pessoas têm a mania e a forma pecaminosa de agir sempre com palavras duras, grosseiras, ásperas, azedas, amargas, seja com palavras, seja com atitudes, nada conforta, nada alento. Então, queridos, se você quer que o seu relacionamento, que talvez já esteja nesta situação de ruim, não está bem, com teu filho, com bem, o que você vai fazer? Passe a dar conforto nas suas palavras, nas suas atitudes. Mas talvez você diga assim: mas não merece não, ele não merece, ela não merece. Aí você vai ver qual versículo? Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Será que você merecia?
Merecia a graça? Merecia não. E é porque nós não merecíamos que é graça. Então você vai dar a ele e a ela assim como você recebeu, pela graça. Ele precisa dessa palavra. Ele precisa dessa forma de tratar consoladora, confortável. Então, queridos, se você quer salvar seu casamento, talvez esteja passando por perrengues, dá conforto. Mas, irmão, ela me trata mal. Se você ouvisse como. Se você começar a tratar com conforto, vai mudar. Vai mudar. Mas quando lance uma palavra dura e se dá uma palavra dura, nunca vai dar certo. Quando se tem uma atitude ruim e a sua atitude para devolver é ruim também, não vai dar certo. Não vai dar. Você precisa dar conforto. Você precisa também dar consolação ou exortação. Sabe que a palavra consolar, ela quer dizer alívio. Alívio. Então, você precisa ser um aliviador. Seja nas tarefas domésticas, seja nas lides profissionais, seja nas questões ministeriais. Queridos, para que nós possamos ter uma igreja sabia, nós temos que saber. Precisa aqui. Sabia? Muitas vezes a minha igreja é ruim, todo mundo não está certo. Mas será que está tendo conforto? Você está procurando ser alguém confortável e dar conforto aos seus líderes, aos seus companheiros de banco, àquela sua direção, os seus amigos. Será que você tem feito isso? Será que você tem sido alguém que tem consolado, aliviado? Muitas vezes, vocês estão numa igreja também, está na LID. Muitas vezes o povo ainda, o grupo é esse é o grupo que trabalha. Os outros chegam para participar, mas quem está com a mão na massa, geralmente é um grupo só, não é um envolvimento completo da igreja. Isso causa o quê? Peso, e não alívio. Isso sobrecarrega. Então nós precisamos entender que para que dê certo, também no âmbito da igreja, também no âmbito da família, eu preciso dar alívio. Muitas vezes, já fiz a minha parte, vou sentar e agora a tua parte você faça. Não é assim muitas vezes? Na casa, na igreja, no trabalho, mas isso não está correto. Você e eu precisa ser alguém que é um consolador. Aleluia. Nós precisamos consolar as pessoas, dar alívio às pessoas. E nós precisamos entender que também essa palavra, algumas traduções vêm como consolação e outras vêm como exortação, que dá um sentido amplo da coisa, que exortar é encorajar, aconselhar e advertir. Então você precisa ser alguém que deve também estar sempre exortando as pessoas, ou seja, encorajando a pessoa, animando a pessoa. Porque quando a gente só dá a palavra de desânimo, só puxa para baixo, não vai dar certo, você não prega, não vai. Você tem que ser alguém que exorta, que anima, que aconselha, que adverte, que mostra o caminho, para que assim você possa dar certo em qualquer relacionamento, na igreja, na família, no trabalho. Mas diz mais no versículo que nós precisamos ter comunhão. Se nós queremos ter relacionamentos saudáveis, essa pessoa que você se relaciona, você precisa ter comunhão com ela. Comunhão. A outra questão que está no versículo é afeto. O que é afeto? Afeto é a expressão do sentimento. Porque se eu não digo assim, eu amo o pastor Calvin, ele vai saber? Se eu não falar, não vai. Está dentro de mim, é um sentimento, você não vê. Mas quando eu expresso, pastor, eu lhe amo. Filho, eu lhe amo. Irmãos, eu amo vocês. Então, vocês estão sabendo, está no meu coração. Então, o afeto é essa expressão do sentimento. O abraço, o aperto de mão. Estou orando por você. Então, quando nós começamos a colocar para fora, externar os sentimentos, isso é afeto. Mas qual o problema?
muitas vezes, nós não somos pessoas afetuosas. Na igreja, como uma questão já cerimonial até, a gente aperta a mão, a gente dá um abraço, mas da porta para fora acabou-se. Não abraça o filho, não abraça a esposa, não dá um beijo. Então, queridos, como é que eu posso fazer com que os relacionamentos funcionem, sejam saudáveis, sejam prósperos, se não há afeto? Olha, querido, você sabe disso. Muitos filhos de crente hoje estão na boca de fundo, porque o pai não dá um abraço. Verdade. Não dá um abraço para o filho. Não tenho para falar com você, não. Você tem, eu estou trabalhando embaixo, eu dou escola, eu dou comida, eu dou tudo, mas não dá um abraço. Mas não dá um cheiro no menino, na menina. Então, muitas vezes, nós choramos porque nós deixamos de lado essas referências. Eu preciso, você precisa, eu preciso melhorar nisso. Todos precisamos, eu sei disso. Porque por natureza isso aqui não está em nós. Não está em nós. Então nós precisamos ser exortados nessa noite e devemos colocar em prática essas verdades para que os nossos relacionamentos dêem certo. Tem muito casamento aí se acabando. Eu estava pensando com vários esses dias. Uma pessoa, infelizmente, separou-se. E quando separou-se, pastor, deu um caldo de cabelo, comecei para academia. Vocês sabem qual é o negócio. Por que não fez antes? Por que não demonstrou isso para o seu marido, para a sua esposa? Se tivesse feito, talvez, provavelmente, teria melhorado. Mas em casa vive aquela coisa, sem demonstrar. Porque quando a pessoa faz, se cura para a pessoa, a pessoa diz, minha esposa, está vendo? É porque ela, né? Então, vê aí, afeto e misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra aqui do latim, que ela vem de duas palavras latinas: misere e cordis. Misere e miséria, cordis, coração. Então, quando a gente junta a palavra, então misericórdia é quando eu coloco o meu coração na miséria do outro. É quando eu sinto a dor, é quando eu sinto o peso, é quando eu sinto o que a pessoa está sentindo. E eu vou procurar agora, ao sentir o que ela está sentindo, ajudá-la. Mas muitas vezes nós não temos misericórdia das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Problema de olha, teus problemas, meus problemas. Cada um no seu quadrado. Isso é falta de misericórdia. Nós precisamos de misericórdia. Você precisa olhar para pessoas e ter misericórdia. Muitas vezes alguém está sorrindo para você, mas lá dentro ele está clamando, olha, gritando, precisando de socorro. E você só vai saber isso se você tiver misericórdia, você parar um pouco e sentar e começar a botar o seu coração dentro da pessoa. Outra situação que você precisa entender disso é que muitas vezes você chega em casa e a questão do cônjuge, você chega lá e a mulher está estranha. As coisas é um jeito, mas você chega, ela é diferente. Ela sempre chega com você. Oi meu filho, como está? Você chegou bem? Que bom, foi bom seu dia. Um dia você chega e ela está brava. Aí pronto, já está assim. Não. Você tem que colocar o coração seu no coração dela. Alguma coisa está errada com a minha esposa. Aconteceu, ela não é assim. E você pegar o seu coração, colocar no coração dela e procurar entender o que está acontecendo. E não se insurgir contra ela. Ou o contrário, o marido chega e a mulher, o marido está transtornado com o que aconteceu, de ruim um dia, não sei. E esse homem está assim. Não, pega o teu coração, coloca o coração dele. E procura entender o que está acontecendo. O filho. Às vezes o menino está, entendeu? Falando demais, está rebelde. O que você vai fazer? Coloca o seu coração no coração dele. Eu preciso entender esse menino. Algo está errado nesse menino. Eu não passei isso para ele. Eu ensinei ele assim. Por que ele está assim? Algo está errado. Então você vai colocar o seu coração no coração dele. Procura entender com misericórdia. Sentindo o que ele está sentindo. Então, queridos,
Essas 4 palavras, essas 5 palavras, faz toda a diferença. Deus, mesmo assim, Jesus. Glória a Deus. Se você guardar isso e começar a colocar no seu dia a dia, com todos os relacionamentos, olha, uma que aqui na igreja já foi dito que se trouxer alguém, iria dobrar, então vai quintuplicar. Aleluia. Porque, queridos, qualquer pessoa que chegar num ambiente que se sentir nesse contexto, não sai mais não, sai nada, sai não. Porque a pessoa se sentir totalmente acolhida. É isso. Agora, Paulo, ele vai começar a trazer esse assunto que ele começou, ele vai destrinchar ele para ficar bem facilzinho de entender. Ele vai, né, colocar bem molinho, bem simplesinho. E ele começa aqui, ó. Ele diz no versículo 2, ele diz que então completa minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Isso que Paulo sintetizou nesse versículo é comunhão. Comunhão. Nós falamos muito de comunhão, falamos sobre igreja. Comunhão para isso, comunhão para aquilo, comunhão, tem que ter comunhão, mas o que é comunhão? O que é comunhão? O versículo diz. Comunhão é, não esqueça mais não, comunhão é pensar igual, sentir igual e agir igual. Isso é comunhão. Se alguém diz que comunhão é coisa diferente, então não tem. Como? Como eu posso concordar com alguém que desconcorda comigo? Então nós vamos estar separados. Então, essas 3 colocações é o que demonstra a verdadeira comunhão. Pensar igual, sentir igual e agir igual. Não quer dizer que em todos os aspectos, você vai pensar igual, sentir igual, agir igual. Não, não é isso. Mas naquilo que diz respeito às bases da comunhão, as bases dos relacionamentos, você vai ter isso. Então, muitas vezes, as pessoas estão em grupos, né? Está no grupo da família, né? Então, mulher, filhos, esposo, está naquele grupo, mas não tem comunhão. Porque o filho pensa de um jeito, a mãe pensa de outro e o pai pensa de outro. Então, essa família tende a dar errado, muito errado. Mas quando se senta, olha de novo lá, não, senta e vamos colocar uma linha nisso aqui, nesse pensamento, nessa coisa que nós vamos realizar, vamos colocar um norte. Nós precisamos pensar igual, nós precisamos sentir igual, nós precisamos fazer igual. Isso daí é tão importante, queridos. Isso é tão importante. Porque muitas vezes nós, como igreja, precisamos urgentemente de comunhão. Porque muitas vezes acontece, o pastor, vamos fazer assim. Ah, não, eu acho que melhor seria assim. Pô, não vai na frente, não vai. Não vai, queridos. Porque ele está dividido. Então, se há um norte, se você, vamos fazer assim, então vamos fazer, queridos. Se você tem uma opinião diferente, claro que você pode chegar. Pastor, ele pode fazer assim, assim. Será que. E aí vai ser entrando uma coisa, mesma coisa da família. Mesma coisa da família. Mesma coisa do trabalho. Nós precisamos colocar as coisas sempre nessa base da comunhão. Senão, olha, muitas vezes a mulher está de mão com o marido, ela deixa o filho de lado, ele está com glória, ele está na igreja, mas a desunião é grande. E isso vai durando 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas um dia vai estourar. E quando estourar é mulher para um lado, marido para o outro e filho para o outro. Tudo separado. Porque esse criança já estava sendo montado. Nós precisamos de união. E a base da união é comunhão. Amém. Queridos, versículo 3, ele vai falar sobre a questão do partidarismo e da vanglória. Partidarismo, você sabe que é aquela coisa dos grupos, né? Partidos. Isso na família, relacionamento, em qualquer lugar. Isso é terrível. Porque a Bíblia já vai dizer que o reino dividido, ele não prospera. Então, onde há grupos, onde há guetos, panelas, isso não vai dar certo, não prospera.
Muitas vezes alguém diz assim, não, porque a igreja não cresce, não, porque a igreja cresce somente nisso. E muitas vezes a questão disso, a base está nos grupos. Grupo disso aqui, grupo daquilo ali, então esse grupo está com aquele. Eu não estou falando de órgão, não. É aqueles grupos de pessoas que se reúnem e não, eu sou favorável a isso, eu sou favorável àquilo. E acaba que isso faz com que a igreja não cresça. Na família, a mesma coisa. Então, aonde há esse espírito faccioso, esse espírito de divisão, não vai acontecer. Então, se você tem vivido na sua família, no seu trabalho, cuidado com o trabalho também, querido. Você sabe que no trabalho acontece muito. E quando isso acontece, o seu setor cai, a sua empresa cai. Então, não faça isso, não faça grupo, não faça, porque aonde isso acontece, só dá errado. E também vanglória. O que é vanglória? Vanglória é quando a pessoa até faz, mas ele faz para querer aparecer. Então, muitas vezes nós, na família, nós, na igreja, em qualquer lugar, até fazemos, mas só faço se eu aparecer. Se meu nome for honrado, se eu for exaltado depois. Mas se eu fizer para ficar com isso mesmo, eu não quero fazer. Isso é um grande erro. Verdade. Porque a vanglória, já está dizendo, é uma glória vã, é uma glória fútil. Não tem nada que apresse para o reino de Deus. É aquilo que os fariseus faziam. E Jesus disse, olha, recompensa dele, recebeu. Eu não vou recompensar mais, porque a recompensa dele é a glória que ele está tendo. Então, se você quer recompensa de Deus, trabalhe, independente que o seu nome seja lançado nos holofotes ou não. Independente de você vá ser promovido ou não, faça para a glória de Deus. Amém. Essa questão do partidarismo e da vanglória há um contraste com a questão da humildade. Se você ver aí o versículo 3, né? Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes. Agora, o que é ser humilde? Humildade é o seguinte: humildade é honrar a Deus acima de tudo e todos, o próximo e depois você. Isso é humildade. Qualquer pessoa que viva dessa forma, ele é humilde. Não importa o que ele seja, se é rico, se é pobre, não importa. Se é pastor, não importa. Se ele honra primeiro a Deus, acima de tudo e todos, e ao próximo, depois, ele é humilde. Mas quando ele faz, eu honro a Deus, depois pronto, acabou, já não é mais. Não é humilde. Isso é egoísmo. Deus quer de nós que nós amemos primeiro nossos irmãos. Glória a Deus. Está lá em 1 João capítulo 4. Deus, ele requer de nós que nós amemos primeiro os irmãos. Ele quer que nós amemos primeiro essas pessoas que estão no nosso relacionamento. Muitas vezes nós não aceitamos isso e ficamos assim relutantes para não ser assim, porque diz assim, não, se eu fizer assim, se eu for uma pessoa humilde, as pessoas vão me massacrar, vão machucar a minha vida, vão me humilhar cada vez mais. Calma. Você lembra do versículo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pensa no mestre. Pensa aí como o Senhor, ele foi humilde. Até porque ele mesmo disse, aprendei de mim. Aprenda comigo a ser manso e humilde. Então, queridos, humildade e mansidão é a base das virtudes cristãs. Quem quer ter as demais virtudes precisa primeiro ser manso e humilde. É a base. Então, Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade. Sendo Deus, ele apanhou. Sendo Deus, ele foi traído. Sendo Deus, porque Jesus era Deus, ele, como é hoje, ele sempre foi Deus. Humanizado, mas era Deus. Se ele quisesse ser assim, morre tudinho, morria mesmo. Morria. Mas ele suportou a afronta e não devolveu mal por mal. Então, quando você disser assim, não, eu não vou ser humilde não, porque as pessoas vão contratar comigo, vão me humilhar cada vez mais, não vai ser bem assim não, vai ver na frente desse senhora aberta. Mas queridos,
Então, seja humilde, seja humilde. É a base da vida cristã, é a base. Mansidão e humildade. Então, considerando, ainda no versículo 3, considere cada um o outro superior a si mesmo. Você viu aí? Considere o outro superior a você, melhor que você, mais importante que você. É o outro. Que outro? Aquela pessoa que você se relaciona. A sua esposa é mais importante que você. A sua esposa é mais importante que você. O seu marido é mais importante que você. O seu filho é mais importante que você. E assim é. Todos devemos considerar. E se isso não acontecesse, pensa numa bênção. Não, já pensasse. O marido considera a esposa mais importante. Agora a mulher, por partida, eita, é bênção. A vida é. E é suave. O pai considera o filho superior, mais importante. O filho considera o pai mais importante. Poxa, vai na brisa, querido, vai na brisa. Vai numa bênção total. As questões que foram sendo de problema da vida é fácil de ser resolvido quando a gente anda nesse perfil. Então, considere cada um o outro superior a si mesmo. Mas no versículo 4, ele vai tratar a questão do egoísmo. Olha, amados, se tem uma coisa que mata relacionamento, é egoísmo. Eu pensava em mim, você, problema teu, que vira, a questão são as tuas, porque não vai dar certo, não vai. Você não pode ser alguém egoísta. Você precisa entender que para que o seu relacionamento ele dê certo, a pessoa mais importante é a outra. É a outra. Então, quebra essa questão do egoísmo, porque senão o seu relacionamento não vai dar certo, não vai bem. E uma palavra para o jovem, tem jovem tem pouco, mas tem, né? Olha, jovem, escuta aí. Se o teu namorado, teu noivo, tua noiva, é alguém egoísta, acaba com esse negócio. Acaba agora. Porque vai mudar não, viu? Muda não. Para depois, meu Deus, Jesus me faz sofrer tanto, Senhor, a palavra está aí, Deus está falando. Não aceite. Ele precisa desde já entender que você é a pessoa importante. Ele precisa entender que você é alguém que tem que ser estimado e honrado. Então, abre os olhos. A palavra está falando com você, Deus está falando com você. Amém. Vamos cuidar. Amém, glória a Deus. Versículo 6 vai falar agora do exemplo. Paulo vai dar um exemplo para nós de alguém que viveu essas verdades para nos dar um exemplo. E essa pessoa é o Cristo. O próprio Senhor nos deu esse exemplo do que ele falou, e ele vai mostrar agora no versículo 6, que diz assim, versículo 6: embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Amados, pensa comigo. Se Jesus quisesse, alguém pegava ele assim, bora, vamos falar no romano, pegar ele assim, bora, chicoteia ele aí, bate nele, cospe nele, crucifica ele, quem faria? Se ele, como Deus, não quisesse, se ele não quisesse, faria não. Ele disse a Pedro, guarda as palavras. Se eu quisesse, Pedro, eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos, ele me daria agora. Oh, se eu glória, quisesse, aleluia. Se Deus quisesse, queridos, ninguém fazia nada com ele de mal. Nada. Mas mesmo assim, o que ele fez? Ele abriu mão dos seus direitos. Jesus, o Deus eterno, abriu mão dos seus direitos. Glória. Aí ele diz assim: eu estou certo, eu estou certa, por cima do meu direito, só por cima do meu cadáver. Eu estou certa. Abra mão
dos seus direitos. Se você quer ter um relacionamento saudável, feliz, próspero, abra mão dos seus direitos. Glória a Deus. Glória. Mesmo assim. Se você não fizer isso, você não vai. Verdade. Não vai. Porque muitas vezes é aquilo que nós falamos, mas não praticamos muitas vezes. É perder para ganhar. É verdade. Se você não fizer isso, se eu não fizer isso, não vai. Seu casamento não vai. Sua igreja não vai. Seu trabalho não vai. Vai não. Verdade. Muitas vezes nos seus relacionamentos você vai poder ter que perder, ter que abrir mão de alguma coisa para poder ver aquilo prosperar, aquilo dar certo. Então, se você quer ter um relacionamento saudável, abra mão dos seus direitos. Mas o versículo 7 vai dizer, em vez disso, o Senhor, Ele esvaziou-se. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Pensa aí, queridos. A Bíblia diz que o universo todo e o céu dos céus não cabe Deus. E agora esse Deus que o universo não cabe Ele, que o céu dos céus não cabe Ele, Ele vai se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando e se torna um bebezinho. A pessoa. O Deus que não cabe no universo agora está nos braços de Maria. Oh, queridos. Glória a Deus. O Deus do céu. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. E eu e você, como pecadores que somos, É verdade. dizer assim: eu nasci assim. Se quiser, eu sou assim. Você não sabia que eu era assim? Ei! Se o Deus da glória esvaziou-se, quem é você? Quem sou eu? Para dizer que eu mudo, rapaz? É verdade. Glória ao teu nome, Jesus. Mude. Se você quer salvar seu casamento, seu relacionamento, mude. Glória a Deus. Você tem que mudar. Você tem que esvaziar. Verdade. Tira tudo isso que você sabe que não está dando certo. Joga fora. Oh, glória. Amém. Se você não fizer isso, você vai perder o seu casamento. Você vai perder seus amigos. Você vai perder sua igreja. Você vai perder seus relacionamentos. Você vai perder. E muitas vezes, lá na frente, você quer recuperar e não dá mais. Então, nessa noite, Deus nos chama a essa palavra solene, séria, mas é palavra de vida. Porque se você fizer assim, Glória, vai aleluia. salvar o casamento, vai salvar a Glória a Deus. Aleluia. igreja, trabalho. Glória a Deus. Fala. Depende de eu e você. Glória. Qualquer entrada. Glória a Deus. Mas diz o versículo 7 aí, parte B, que ele se humilhou, se tornando servo. Glória ao teu nome. Ei, lavar o pé de Pedro, eu lavo, né? Meio difícil, camarada, meio difícil, mas dá para lavar o pé de Pedro, pé de Tiago, pé de João, né? Puxou a cabeça lá no Senhor. Mas Jesus lavou o pé de Judas. Vem cá, amigo. Vem cá, lava o teu pé. Sabendo que saiu dali, quando ele saiu dali, isso aí o Senhor sabia. Quando ele saísse dali, ele ia direto para o Sinédrio, buscar os soldados para prender Jesus, para bater nele, crucificar ele. Ele sabia, mas ainda assim, venha amigo, venha cá para o seu pé. E ele disse: olha, vocês me chamam de o mestre e o Senhor, eu sou mesmo. Eu sou seu mestre, eu sou seu Senhor, mas eu estou dando um exemplo. Eu como Senhor, eu como mestre, eu como Deus, estou me curvando aos seus pés. Glória. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Eu sei que Louvado e agradecido seja o teu nome. e muitas vezes nós dizemos assim: o quê? Aleluia. Eu me curvar a ele, eu me curvar a ela, eu me colocar na posição de rebaixamento, não dá mais. Mas se você não fizer isso, isso é erro. Isso é erro. Você precisa pedir a Deus: Senhor, me dê forças, me dê estratégias para que eu possa servir essa pessoa complicada que vive comigo. Glória a Deus. Eu não posso perder meu filho, Senhor. Eu não posso perder meu
marido, Senhor. Eu não posso perder minha esposa, eu não posso perder meu pastor, eu não posso perder minha igreja. Senhor, me dê estratégia, me dê força para eu ser alguém servidor. Amém, Deus. Glória ao teu nome. Nós precisamos disso, queridos. Verdade. O mestre disse no mesmo texto, disse, olha, saiba que o Filho do Homem, ou seja, Deus, o Deus do céu, veio a esse mundo, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela humanidade. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, é algo realmente que é transformador, mas é algo muito desafiador. Eu sei disso. Mas com essa palavra, ora sobre ela, Senhor, eu preciso colocar a minha vida à prática dessa palavra, para que eu veja crescer os meus relacionamentos. Mas diz mais, no versículo 8, que ele se humilhou-se, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Amados, eu sei que aqui chegou um limite que nem eu nem você alcança mais. Baixou muito, ao ponto que não conseguimos mais. Eu e você não tem como dar a vida por alguém, vicariamente, no lugar dela, no lugar dele, para salvá-la. Mas nós podemos, em amor, entregar a nossa vida em favor dessa pessoa, matando muitas vezes sonhos meus, sonhos seus, para que o sonho dele, o sonho dela seja feito. Para que aquela pessoa tenha vida, muitas vezes você tem que matar algo seu. Mas por amor, porque a primeira carta de João, capítulo 4, vai dizer que nosso dever é dar a vida pelos irmãos. Está escrito lá. É difícil? É. Mas que é um mandamento também é. É um mandamento sim. Nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Por aquelas pessoas que nós nos relacionamos. Precisamos dar a vida por eles. Muitas vezes não queremos. Oxe, eu vou nada. E eu vou acabar da minha vida para ver o outro ele prosperando, ele dando certo. Não, primeiro eu. Opa. É o egoísmo. O egoísmo destrói. Mas o amor, ele constrói. Ele edifica. Então, queridos, Jesus humilhou-se. E se você percebeu, veja, ele abriu mão do seu direito. Ele abriu. Foi querer dele, foi vontade dele. Ele esvaziou-se. Ninguém esvaziou ele. Ele esvaziou-se. Ele quis esvaziar-se. Ele se fez escravo. Foi ele que quis. E ele se humilhou. Ou seja, é uma atitude pessoal. Você tem que decidir isso. Eu tenho que decidir se eu quero ou não. É uma escolha nossa, particular e única. Então, queridos, ele humilhou-se até a morte e morte de cruz. Mas aí o que acontece? A esse e a esses que procederem dessa forma, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a vida de todos aqueles que abriram mão dos seus direitos para ver os seus relacionamentos familiares, relacionamentos de igreja, relacionamentos que precisam ser firmados, usarem de abrir mão dos seus direitos, esvaziar-se, se tornasse como escravo dessa pessoa e humilhar-se pela essa pessoa. Deixa eu contar para você um testemunho aqui rapidinho. Lá na África aconteceu um grande lamento e a missão, quando começou muito difícil. Aquele velho sistema de quando está começando a coleção. A hora tem 10, a hora tem 5, a hora tem 20, a hora tem 3. E assim era o movimento. Mas depois que Deus teve um encontro com a missão lá, o negócio começou a crescer. E quando esse negócio estava começando, chegou uma senhora no culto, sentou-se e só chorar. O pastor se colocou aqui, no final do culto, foi lá falar com aquela mulher. Meu irmão, o que está acontecendo? Pastor, na minha casa eu tenho um monstro, um demônio mora comigo. Mas o que foi? Não, porque meu marido pega. Ele pega tudo que tem em casa, quebra, bate em mim, bate em menino, não trabalha. Olha o homem, isso. Vamos orar. Isso no outro dia aconteceu uma coisa, no outro dia aconteceu de novo. Aí Deus falou com o pastor e disse: irmão, vem cá.
Faça o seguinte: hoje, quando ele chegar, você vai pegar uma bacia, vai encher de água em amor. E quando ele chegar, você vai dizer assim: filho, senta aí nos nossos pés. E ela disse: não, faço nada. Porque ele bate em mim, pastor. Ele me xinga de tudo que eu pensar. Bate nos filhos, quebra tudo. Se você quer resolver, você vai fazer assim. Quando ele chegar, você vai chamar ele, sentar ele, bêbado como ele estiver, sente ele, lava os pezinhos dele com água morna e bota ele para dormir. Disse que quando ela fez a primeira vez, ela tanto mais fez. O céu estava tão bêbado que nem entendeu, foi dormir tranquilo. No outro dia, quando você de novo, ele disse: ó, mulher, peraí, para. O que está acontecendo? Você nunca fez assim? Quando eu chegava, você não embate comigo? Por quê? Foi que mudou. Eu disse: não, porque eu fui na igreja e o pastor disse: faz assim com você. E disse que esse homem foi para a igreja, foi convertido, a família se tornou a base daquela missão. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Qual foi a diferença? O tratamento dele mudou. O comportamento, ao invés de estar brigando, ao invés de estar com o seu egoísmo, não, está com amor. Merecia não. Claro que não merecia. Mas quando aquela mulher mudou a sua atitude e passou agora a usar dessa estratégia, mudou. E muda mesmo. Glória a Deus. Talvez alguém pense assim: não, mas se eu fizer isso aqui, ó, ele vai piorar. Vai não. Sabe por quê? Vai amontoar nele, na cabeça, o quê? Brasas de fogo. Isso é Deus. Por quê? Mas, rapaz, então eu faço errado com essa mulher, com esse meu marido, com esse meu menino. E só me trata bem, só faz coisa boa pra mim. Olha, isso está me incomodando. Incomoda. Quem já não sabe, incomoda. Quando vai no embate, claro, fica tudo normal. Mas quando a pessoa vai ruim, a pessoa vai bem, oxe, a pessoa fica destreinada, não sabe nem o que fazer. Aí puxando, na hora. Isso não é verdade. Não é verdade? Então, queridos, essa é a fórmula de Deus. Se você não está em prática, você vai ver seus relacionamentos mudar, da água para o vinho. Amém. Muda muito mesmo. Então, Jesus, por que fez isso? Nosso exemplo. Vou terminar agora. Ele foi exaltado por Deus. Está em versículo 9. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou. Glória a Deus. Se você andar neste caminho, Deus vai exaltar você. Deus vai exaltar a sua família. Deus vai exaltar a sua igreja. Deus vai exaltar o seu trabalho. Deus vai exaltar. É Deus que exalta. Aleluia. Mas se você seguir a receita de Deus, Glória a Deus. porque Jesus fez, agora Deus, certo, meu filho, agora eu vou exaltar você. Ressuscitou Jesus dos mortos, glorificou o Senhor, e hoje ele está à destra de Deus, e é o comandante de tudo isso que existe. Deus que faz com você, Deus faz comigo. Mas que para isso acontecer, para você ver a sua família próspera, bem, você dando uma gargalhada por causa dos seus filhos, esse meu menino está bem, eu sei, eu não vou te agradecer, Senhor, por esses meninos. Meu marido, eu dou graça, eu dou graça. Ué, você quer isso aí? Você quer isso aí? Aqui está o nome. Glória a Deus. Mas diz mais que no versículo 10, por que Jesus fez isso? Foi dado a ele um nome que é sobre todo nome. E a esse nome, todo joelho se dobra. Glória a Deus. Glória a Deus. Honra, queridos, honra. Você quer ser uma família que alguém passando escurado aqui, ó, alguém assim, ali é a família tal. Ali é família de gente boa. Ali é família de gente crente. Glória a Deus. Quer ter um espelho, se espera daquela família ali, daquele marido ali, daquela esposa ali. Verdade. Nome, honra. Deus quer amar você, sua família. Mas por aqui está destruída, não. Tem esperança. E o versículo 11 vai dizer que Cristo, depois que ele receber toda a glória, sabe o que vai fazer? Ele vai devolver a glória ao Pai. Olha aí, versículo 11. E toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor. Para quê? Para a glória de Deus? Glória. Aleluia. Quando você receber essas promessas, quando você receber, porque eu creio que você vai receber. Amém. Eu creio que os seus relacionamentos serão mudados, transformados. Em nome de Jesus. E quando
damos tiro a glória Amém. ao Senhor. Glória a Deus. Foi Deus quem fez. Glória a Deus. Foi Deus quem fez, vai fazer a sua vida. Amém. Então, queridos, que você receba essa palavra essa noite. Glória a Deus. Você guarda a palavra, pratique essa palavra. Não é fácil. Não é fácil. Porque a hora do conflito é que é a hora que você tem que experimentar isso aqui. É um conflito. Quando tudo bem, a bênção. É na hora do embate, da crise. Isso aqui, ó, tem que ser colocado em prática. Amém. Então, Deus abençoe. Agora.